Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um resumo do livro Cartas à Igreja, do Francis Chan. Um livro de 2019, da editora Mundo Cristão, e tem em torno de 190 páginas. Esse livro ele escreve sobre coisas que são importantes para a igreja do século XXI saber, principalmente aqui no mundo ocidental, onde a igreja não sofre perseguição. Então, é uma igreja que, por um lado, é muito rica em recursos, mas muito pobre na parte espiritual, na parte de você ser um cristão maduro, na visão do autor. E por isso ele escreve 9 capítulos, ou 9 cartas para a igreja, em que ele apresenta a sua visão e o que ele aprendeu com os seus 25 anos ou 30 anos no ministério. Percebe-se nele assim uma santa insatisfação, um inconformismo por ver a igreja como ela está e que ela deve mudar e voltar para Jesus. Então, um breve resumo dos capítulos. Capítulo número 1 se chama A Partida, em que ele conta a história de como ele partiu. Ele era pastor de uma mega igreja, mas como ele saiu, como ele percebeu que a igreja estava indo numa direção que mega churches não são uma coisa saudável, as pessoas estão lá mais como consumidores do que como cristãos devotos. Ele resolve passar um tempo na igreja perseguida, na Ásia. Depois Deus manda ele de volta para os Estados Unidos e ele funda um ministério de igrejas em casas. O capítulo número 2 chama Sagrado. Ele fala como nós devemos ter consciência de que Deus é santo e sagrado. Algumas histórias da Bíblia. Uzá morreu por tocar na Arca da Aliança. Moisés não entrou na terra prometida por desobedecer a Deus uma vez. Saul perdeu o reinado dele porque ele ofereceu uma vez o sacrifício no lugar do Samuel. Ananias e Safira foram mortos porque eles mentiram. Então nós devemos também levar muito a sério a questão que Deus é sagrado. Ele cita a história, o exemplo de que o Sol, por mais que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância, nós não podemos olhar para o Sol a olho nu. E assim também é Deus, ele é tão sagrado, nós não, é tão santo que nós não podemos chegar perto dele. Mas ele mandou Jesus que morreu por nós e Deus escolheu habitar dentro de nós. Que grande privilégio é esse, que nós podemos viver como igreja. Então levar em consideração que a igreja é algo sagrado porque Deus habita nela. Capítulo 3, a ordem. Ele fala sobre obedecer a Deus e fazer o que Jesus manda e não o que nós gostamos. Fazer o que Jesus pede na Bíblia e não aquilo que nós achamos que funciona com as nossas estratégias. O foco da igreja dele é Atos 2,42. Ensino dos apóstolos, partir do pão, comunhão e oração. Esses 4 pontos. Capítulo número 4 se chama A Turma, em que ele fala que nós devemos buscar a comunhão como igreja e não ser apenas um grupinho de pessoas que se reúnem por 1h30 no domingo para um culto. Nós devemos buscar essa verdadeira comunhão íntima como irmãos, como família da fé. Capítulo 5 se chama Servos. Então Jesus é nosso maior exemplo e Jesus veio para a terra para servir e não para ser servidos. E a igreja deve voltar a ser uma igreja que serve e não que busca ser servida. Capítulo 6, Bons Pastores. Ele fala com profundidade, com coração contrito sobre como os líderes, os pastores devem levar a sério a vocação pastoral. Devem fugir das armadilhas, da crítica, da comparação, da arrecadação financeira, da popularidade, da segurança. Por outro lado, eles devem focar em orar, em ser humildes, ser amorosos, em capacitar a igreja, ser cheios do Espírito Santo, ser missionários, ser sofredores. Então esse é o foco dele. Capítulo 7 se chama Crucificado. Nós devemos viver com Cristo e fazer o que ele fez, e não simplesmente achar legal o que ele fez, mas viver na prática. Isso inclui sofrer. Todo cristão deve também sofrer. Perseguição, de alguma forma ser perseguido, deve fazer parte do cristianismo, senão nós estamos vivendo um cristianismo pela metade. Aí ele pega a igreja perseguida dos países onde é proibido ser cristão como exemplo, embora você possa ser perseguido pela sua fé no mundo livre também. Capítulo 8 se chama Libertos. Ele fala que na igreja muitas vezes se parece mais com um zoológico, mas que ela devia se parecer mais com uma selva. Então que nós devemos ir para o mundo e para viver, e não ficar confortáveis sentados em uma igreja recebendo o nosso alimento e sendo apenas consumidores de um sistema religioso. Capítulo número 9, o último,
chama Voltando a Ser Igreja. Ele conta da sua experiência pessoal, como é constituída a rede de igrejas em casas que ele tem. Não vou dizer todos os detalhes aqui, porque os detalhes você encontra no site da igreja, se chama wearechurch.com, wearechurch.com. Então ele fala das vantagens desse sistema de igrejas. É baixo custo, fácil de se adaptar a mudanças, alcança mais pessoas, pode ser fundado em qualquer casa no mundo inteiro. E no final do livro ele ainda conta um epílogo, tem um epílogo que se chama Sobrevivendo à Arrogância. Ele fala que nós precisamos aprender a ser humildes e reconhecer que somos, sim, pessoas orgulhosas. Precisa haver arrependimento na nossa vida. E ele termina o livro com um texto de Isaías 57:15, em que diz: O alto e sublime que vive na eternidade, o santo, ele diz, habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Eu dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Deus habita com os humildes e nós devemos buscar a humildade. Achei o livro muito, muito bom. Dá para sentir esse inconformismo santo no coração do Francis Chan, na maneira que ele escreve. É um livro que leva muito à reflexão, me levou de volta a focar mais em Deus. Então é um livro que vale muito a pena a leitura. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até uma próxima.